Sobre o valor das exportações do agronegócio brasileiro, que atingiu um novo recorde em 2022, somando 159 bilhões de dólares, com uma alta de 32%, isso em comparação com o ano anterior. O mercado asiático tem sido o principal destino dos embarques de produtos. E é sobre esse assunto, então, que a gente conversa agora com o Marcos Janck, comentarista de agronegócio da CNN. Marcos, muito bem-vindo aqui na CNN, uma boa tarde para você. Muito obrigado pelo convite. Aí realmente são números impressionantes, né? A gente nota aí que foram 32% em relação ao ano passado e foi, na verdade, 60% em relação ao ano anterior, né? Portanto, se a gente olhar desde a pandemia, nós estamos falando de 60% de aumento das exportações do agro em dólares, passando de 100 bilhões de dólares por ano em 2020 para 160 bilhões de dólares agora em 2022. E o que explica esses resultados? Olha, o que explica são preços internacionais em alta, né? Se combinaram com a taxa de câmbio que se valorizou aí 30% nesse período, são até das incertezas aqui no Brasil e tal, mas a pandemia que desajustou a oferta e demanda pelo mundo e que manteve uma demanda firme. Então a gente conseguiu aumentar preços internacionais, aumento de câmbio e volumes que também cresceram. Portanto, os preços em reais para o produtor ficaram mais altos, principalmente no setor de grãos, né? O setor de grãos ele vem crescendo mais 10% ao ano das exportações desde 2000, né? Então, é um excelente resultado, com grande expansão, não só da soja, mas também hoje do milho e do algodão, que ocorrem nas mesmas áreas da soja. A gente faz isso na safra, né? Então, é muito importante esse crescimento de grãos, também na área de carne, celulose, e basicamente quem compra é a Ásia, e a Ásia manteve demanda muito firme nesse período. Eu até quero justamente pegar por esse ponto sobre alguns produtos. Você falava sobre os grãos. A exportação de algum produto em específico teve destaque? Você comentava especificamente a questão dos grãos. Teve algum outro que também se destacou, Marcos? Olha, quem cresce a 2 dígitos nos últimos 22 anos é basicamente a soja. Passou de 20% das exportações do agro em 2000, quando a gente exportava 20 bi por ano, para hoje 40% da exportação total, né? E a gente está exportando 160. Então, fortíssimo crescimento da soja e fortíssimo crescimento da China como compradora de soja, né? Agora, junto com a soja, cresce a produção de milho e de algodão no ciclo da safra, nas mesmas áreas, né? E o Brasil hoje já é o segundo exportador mundial de milho e de algodão. E vai ser, ao longo dessa década, o número 1, ultrapassando os Estados Unidos. Então, é um fortíssimo crescimento de grão. E também, quem cresce bastante é a cana-de-açúcar, é o setor de açúcar e álcool, acima de 2 dígitos. Aí vem logo depois, o grupo das carnes, da celulose e do café, que estão crescendo em torno de 5% a 7% ao ano, né? Mas quem cresce a 2 dígitos é grãos e o setor da cana-de-açúcar, né? E se a gente for olhar pelo lado da demanda, é essencialmente China, Oriente Médio e outros países do sul e do sudeste da Ásia, que são os nossos grandes compradores, também mercados que crescem na faixa 10, 15% ao ano, e a China cresce 20% ao ano, o nosso comércio de agro para a China. Um número muito grande, 20% durante 22 anos. É realmente impressionante. E qual que é a expectativa para 2023 agora, para o futuro? Olha, eu acho que o fator pandemia, o fator câmbio desvalorizado, né? A guerra também, que acabou ajudando as nossas exportações, porque teve todo aquele problema a partir da Ucrânia e da Rússia, né? A gente, por exemplo, exportou mais milho, até mesmo trigo nós exportamos, né? Por causa lá dos preços altos. Então, eu acho que guerra, pandemia e questões climáticas pelo mundo todo favoreceram esse crescimento de 60% em 2 anos. Eu acho que agora o que a gente está vendo é uma acomodação dos preços internacionais. Alguns produtos estão tendo aí alguma redução. A gente vê que a China, por exemplo, a despeito da gente ter crescido as exportações em 20% ao ano, nesse momento ela entra numa quase recessão, né? Quando ela cresce menos do que 3% para algo que era 10%, 12% antes, realmente faz uma diferença. Então, já não é aquele mesmo tipo. Mas eu acho que os preços continuarão firmes, as margens um pouco menores para o produtor,
né? Porque, de fato, o mundo ainda não está completamente ajustado na oferta e na demanda, e o Brasil tem demonstrado uma capacidade de resiliência, de rapidez de reação impressionante, maior do que qualquer outro concorrente, né? Então, eu acredito que o mercado continuará bom, principalmente nesses produtos que lideram a exportação, né? Ainda que com uma acomodação de preços para baixo, em função da recuperação da oferta em alguns países e também do baixo crescimento da demanda em alguns mercados. Muito bem, nós conversamos com o nosso comentarista de agronegócio da CNN, o Marcos Ianchi. Agora sim eu falei certo o seu nome, Marcos. Por favor, me corrija sempre que eu falar errado. Obrigada, Muito pela sua participação. Foi um prazer estar com vocês. E acho que são aí notícias boas para o nosso país nesse momento, quando a gente vê esse fortíssimo crescimento desse setor, que é um pilar das nossas exportações. Perfeito, Marcos. Muito obrigada, pela sua participação e uma ótima tarde para você. Obrigado.